Tudo bem? Hoje nós vamos abordar um assunto que diz respeito ao agroempresário e que nós, como RTs e consultores técnicos de empresas voltadas ao agronegócio, precisamos entender essas dúvidas que o agroempresário tem na contratação de uma consultoria. Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre por que contratar uma consultoria. O que envolve a contratação de uma consultoria técnica, que é o serviço que nós, consultores e responsáveis técnicos, oferecemos. Então, a pergunta é: por que contratar uma consultoria? A primeira coisa que o empresário, o agroempresário, precisa entender e que, se talvez ele ainda não tenha esse esclarecimento, cabe a nós, prestadores de serviço, orientar a ele ter este entendimento para que se possa tomar uma decisão na contratação de uma consultoria. Então, entender o momento em que a empresa se encontra. Convencer-se, a empresa precisa se convencer e concluir que de fato necessita da contratação de uma consultoria e de uma consultoria especializada. Então, quais são as principais dúvidas que um agroempresário tem neste momento de contratação de uma consultoria? A grande pergunta é: será que contratando uma consultoria vai melhorar naquilo que eu preciso? Será que a consultoria vai me entregar aquilo que de fato eu busco, aquilo que de fato eu procuro? Porque muitas das vezes, quando nós chegamos a uma empresa e fazemos um diagnóstico situacional, muitas das vezes o que nós temos que oferecer não é aquilo que o agroempresário busca, mas sim do que ele precisa. Então, muitas das vezes, ele acha que ele está precisando de uma coisa, quando, na verdade, com a nossa consultoria técnica, a gente chega ali e abre um cenário para ele de que, de fato, consegue ilustrar, mostrar para ele do que o que ele necessita naquele momento, do que ele precisa naquele momento, não é aquilo que ele vem buscando ou acredita estar em busca, né? Outra pergunta: o retorno financeiro fará sentido? Aquele investimento financeiro, aquele aporte financeiro que eu colocar na consultoria, eu vou ter este retorno, né, para os cofres da empresa? Se for uma boa consultoria, para todas as perguntas a resposta será sim. E nós vamos ver ao longo desse nosso bate-papo que algumas perguntas que estão até mesmo no subconsciente do agroempresário, que nós vamos tentar esclarecer aqui de alguma forma. Bom, por quanto tempo deve-se contratar uma consultoria? A consultoria deve existir pelo tempo necessário. Muitas vezes uma consultoria ela é curta, muitas vezes ela é longa. Saibamos que toda consultoria tem começo, meio e fim. Ela não é um ato contínuo, ela não é permanente. Ela tem um começo, um meio e um fim. Agora, essa longevidade, essa duração, essa permanência da consultoria dentro da empresa, o tempo não tem como estimar. É o tempo necessário para que as coisas que a consultoria identificar e propor como solução seja de fato alcançada, né? A consultoria ela vai jogar para dentro da empresa todo o seu tempo, todo o seu esforço, todo o seu know-how, sem que estas essas habilidades façam parte da folha de pagamento da empresa. Ou seja, a empresa não vai precisar contratar por tempo, né, indeterminado um funcionário para executar aqueles serviços que a consultoria momentânea, temporária, oferecerá. Uma boa consultoria, ela se especializa em algumas linhas de conhecimento. Não existe uma consultoria que pegue de A a Z. As consultorias, as boas empresas de consultoria, elas se especializam num segmento. Elas se capacitam num segmento, numa determinada fatia de conhecimento. E ali ela pesquisa, ela absorve e molda os programas de melhoria alicerçados nos melhores métodos existentes.
e oferece ao cliente de uma forma aplicável, ou seja, personalizada àquela realidade daquela empresa. Então, uma boa consultoria, de fato, ela faz isso, ela se especializa, ela se capacite, ela afunila o seu grau de conhecimento para que possa ser assertiva na prestação de serviço. Uma boa consultoria tem a habilidade de convergir os conhecimentos que a consultoria tem e juntar com os conhecimentos do agroempresário e de toda a sua equipe e fazer com que daí surta o resultado. Então, uma boa consultoria, ela diagnostica e encontra soluções juntas com a empresa que ela está contratando. Ou seja, ela não chega e impõe uma realidade, ela não chega e impõe um modus operandi protocolado, mas sim consegue diagnosticar e extrair daquela empresa todo o seu conhecimento acerca daquele problema para que juntos possa encontrar a melhor solução. É esse o serviço da consultoria, é pegar todo o seu know-how e colocar à disposição do know-how da empresa. Bom, desta forma, o agroempresário, a agroempresa, ela ganha tempo. Por que ela ganha tempo? Porque quando a consultoria está voltada para aquele diagnóstico, para aquela situação, para aquele problema em específico, dá a liberdade para a empresa, de fato, focar naquilo que de fato ela é a atividade fim dela, naquilo que de fato ela é boa. Então ela vai focar nas suas estratégias, ela vai otimizar o operacional, tendo maior agilidade e menor risco de erros, de contratempos, e com isso, aumentando a agilidade e diminuindo o risco, ela ganha em qualidade, ela aumenta a qualidade daquilo que de fato ela se propõe a fazer, certo? Aumentando a proatividade na busca para ser cada vez mais competitiva e mais inovadora naquilo que de fato é a atividade fim da empresa, deixando a consultoria especializada a fazer um papel, né, que naquele momento roubaria energia, roubaria tempo, roubaria a atenção da atividade fim da empresa. Tá certo? Muito bem. O consultor, tanto para o consultor quanto para a empresa, tem que entender que o consultor não é funcionário. Ele não faz parte do dia a dia da empresa, mas com as suas ações pontuais, cirúrgicas, ele ajuda a construir o futuro. Então ele não faz parte do dia a dia, ele não está inserido no dia a dia, mas as suas inserções pontuais auxiliam nas tomadas de decisões cada vez mais assertivas para que o futuro seja mais promissor. Bom, o consultor ele ajuda a definir índices e metas a ser alcançadas. E a consultoria só tem sucesso se o consultado alcançar esses índices e essas metas, tá certo? Então a consultoria ela é medida pelo alcance dos resultados que o consultado, que a agroindústria contratante alcançou. A consultoria pode não fazer o agroempresário ou a agroindústria, né, dobrar o faturamento, mas se o consultor conseguir ao menos minimizar, mitigar, diminuir, impedir ações que possam desencadear em apreensões de produtos, interdições de toda a planta ou de algum segmento ou de algum produto, multas, já comprovará o retorno financeiro investido na contratação daquele consultor, daquele RT consultor, tá certo? Então, ou seja, pode ser que não aumente o faturamento, mas só que, ou dobre o faturamento, mas só de impedir despesas, de impedir saída de dinheiro, já é um grande lucro, tá? Ainda mais nos dias de hoje. Bom,
Uma boa consultoria, ela busca entender com precisão as dores dessa empresa, necessidades, objetivos e montar um programa que seja a base sólida, né, para que essas ações, de fato, ajustadas ao longo do caminho, certamente haverá um programa com alta probabilidade de sucesso. Ou seja, muitas das vezes nós somos contratados para trocar o pneu do carro com o carro andando. E muitas das vezes tem que trocar mais de um pneu. Então, algumas das vezes nós fazemos um diagnóstico, traçamos uma meta, traçamos um objetivo, e que essa meta, esse objetivo, ele para ser alcançado, muitas das vezes as rotas, elas se alternam. Então pode sofrer algum ajuste ao longo do caminho, com o intuito, com o objetivo, com o norte assegurado daquele objetivo em comum. Em comum porque tanto a consultoria quanto o empregador almejam, buscam esses objetivos que foram traçados em conjunto, diagnosticados em conjunto, pelo auxílio do consultor técnico, que conseguiu mostrar, ilustrar, elucidar os objetivos a serem alcançados por aquela agroindústria, por aquele empresário, tá certo? Então, muitas vezes, os caminhos podem ser mudados e isso interfere diretamente no tempo de prestação de serviço da consultoria. Então, muitas das vezes se faz uma consultoria com uma determinada tempo e isso pode se estender, porque ao longo do caminho vai se diagnosticando e entendendo melhor a realidade daquela empresa e apresentando soluções mais assertivas para resolver aqueles problemas. Transparência e imparcialidade. Aqui tem que ser muito bem entendido, tem que ser muito bem transparente. Olha só, o consultor, com toda a sua educação, com toda a sua empatia, com todo o seu respeito, com todo a sua sigilo profissional, ele tem que ter a habilidade para não ser contaminado pelo lado emotivo da empresa. Porque se ele for contaminado pelo lado emotivo da empresa, ele acaba não apresentando, de fato, a dor, a ferida que tem que ser curada. Muitas das vezes, eu tive uma outra empresa e nós tínhamos um consultor. Ele acabou se envolvendo na prestação de serviço para a minha empresa de uma forma mais emocional, mais emotiva. Conclusão, ele não conseguiu apresentar o trabalho de uma forma cristalina, porque ele começou a querer moldar alguns valores, alguns números, alguns resultados e acabou mascarando o resultado final. Então, o consultor, com toda a sua habilidade e educação, ele tem que ter um jeito de apresentar à empresa as verdadeiras dores dela e o tratamento para ela. Muitas das vezes, isso acontece com muita frequência, o pior funcionário da empresa é o próprio patrão, é o próprio empresário. Muitas das vezes é ele que estraga a empresa. E como dizer para ele de que as atitudes dele, o comportamento dele é que está destruindo a empresa dele, é que está colocando a empresa dele em uma situação constrangedora, uma situação que não evolui. Então, esse parágrafo ele é interessantíssimo. A consultoria entende e trata as pessoas e a história como alguns dos bens mais preciosos da organização. Entretanto, embora as trate com o devido respeito e zelo, com toda a cordialidade, com todo o respeito, com toda a educação, com toda a ética, com toda sigilo profissional, ela não possui conexões emotivas com a equipe.
ou pelos atuais modos de operação. Ou seja, ela não tem amor por aquilo ali. Ela é fria, ela é calculista, ela aponta o dedo na ferida. Esses sentimentos podem distorcer a percepção dos gestores sobre a real situação de um negócio e tornam as decisões pela mudança parciais, ou seja, foi aquilo que eu comentei com vocês. O consultor que eu tive prestando uma consultoria para mim, ele acabou se envolvendo com os sentimentos e acabou distorcendo os resultados, criando justificativas falsas que defendam a continuidade de uma situação problemática. Ou seja, se não resolver, não colocar o dedo na ferida e impor o tratamento adequado para aquilo ali, ele só vai postergar a resolução daquele problema. Aquela continuidade daquela situação problemática vai se arrastar. Conclusão: o que vai acontecer? O consultor talvez seja até um consultor bom, né? Mas a gente acaba queimando ele. Por quê? Porque ele não acaba entregando de fato aquilo que se propôs a entregar. Então nós temos que ser muito imparciais e muito transparentes com toda educação, com todo o zelo. Bom, esse era o nosso bate-papo. A gente agora mesmo uma conversa gratuita com os nossos consultores. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com quem você acha que possa ser interessante este conteúdo. Que nós, no Território do Agro, teremos um enorme prazer em atendê-lo. Um forte e fraterno abraço.